Então eu vou ensinar hoje, gente, o nosso bolo de banana com castanha. Então é um bolo que não vai farinha de trigo e não vai leite. Então muita gente me pede, eu faço sempre aqui no café. Então o pessoal gosta muito. Hoje eu estava fazendo ali, falei, vou abrir uma live, vou ensinar o pessoal que me pede sempre. Eu não vou ensinar a receita agora, nesse momento, eu vou mostrar o modo de preparo, daí, mas lá no finalzinho eu falo para vocês aonde que vai estar o PDF, tudo bem explicadinho, com os pesos, as medidas, bem certinho. Então, eu vou começar me apresentando para quem não me conhece. Meu nome é Isa Brito, então eu sou sócia proprietária aqui do Santidade Café e do Santidade Bolos. Trabalho com confeitaria há mais de 7 anos já. Sou formada em pedagogia, mas a confeitaria sempre foi um amor, assim, e para mim, hoje em dia, eu vivo dos bolos, né? Vivo da confeitaria. Então, eu sou especialista em bolos em buttercream, mas os bolos tradicionais sempre fizeram, né, assim, parte da minha vida, assim, na cozinha. Então, na cozinha de casa mesmo, assim, a convivência com a minha mãe, com as minhas tias, então, a minha base sempre foram os bolos tradicionais e hoje em dia eu sou especialista em bolo em buttercream. Então eu vou mostrar para vocês aqui, vou começar falando um pouco dos ingredientes e vou fazendo a receita. E lá no final da live eu vou falar para vocês lá sobre o PDF, né, sobre as medidas. Aqui eu só vou mostrar mesmo como se faz o bolo de banana. Primeiramente, com certeza as pessoas, né, vocês vão ter dúvida, Isa, mas eu não gosto de banana. E esse bolo tem que ser só de banana. Então, gente, eu trouxe aqui as maçãs também, porque você pode substituir a banana, que eu tenho aqui, ó, acho que eu consigo mostrar, por maçã. Depois eu mostro a medida para vocês, mas é a mesma quantidade, é só trocar, né? Aqui eu vou usar 3 bananas, troca lá pela mesma medida por maçã. E é tranquilo, você consegue substituir e fazer um bolo integral de maçã também, para quem não gosta. Mas como aqui no café eu percebo que as pessoas gostam mais do bolo integral, né? Aqui eu falo integral de banana, então eu prefiro usar a banana. Então aqui eu faço com aveia, né? Então aveia, eu sempre compro meia fina e meia média. Então eu não uso aveia grossa, eu gosto de misturar ela, deixa eu pegar aqui. Então ela fica assim, ó, não sei se dá pra ver. Eu acho que a aveia grossa, ela despedaça muito o bolo. Então, se você tem aveia grossa, dá para usar, só que você passa no liquidificador, passa no processador, que daí ela vai ficar mais fininha e fica mais fácil para você fazer o bolo. Aqui daí eu fiz meio a meio. Então, a minha medida aqui eu dividi em duas e coloquei meia fina e a média. A questão do glúten, gente, eu posso falar assim que não vai glúten. Mas como uma vez eu conversei com a Ju Neroni, que é nutricionista, ela falou sobre a contaminação cruzada. Então eu não posso falar para vocês assim, ó, não tem glúten esse bolo. Porque eu até li ali na embalagem antes de abrir a live, então eu vi na embalagem lá estava escrito assim, pode conter traços de trigo e outros ingredientes. Então eu não posso falar que esse bolo é sem glúten, até porque meu forno ali, eu faço outros bolos que vai a farinha de trigo, então eu não posso falar que esse bolo é 100% sem glúten. Então, mas eu sei que hoje em dia já tem no mercado a aveia sem glúten. Então ali, né, você tem que procurar, às vezes tem pessoas que têm essa restrição, então eu não posso falar que esse bolo é 100% sem glúten, mas você pode encontrar farinha de aveia sem. Então, já falei da farinha, vou falar do açúcar. Aqui nessa receita eu gosto de usar açúcar, mas eu uso açúcar mascavo, então a quantidade não é tão grande. E dá para você diminuir um pouco mais ainda, se você tem alguma restrição, se você não quer consumir o açúcar, enfim, você pode diminuir. O que eu não aconselho para essa receita é você tirar 100% do açúcar, porque o açúcar ele traz, além da doçura, né, ela traz aquela umidade e a maciez para o bolo. Então eu não indico tirar 100%, apesar que a banana aqui está bem madura e ela vai trazer uma doçura também, mas não tire 100%, você consegue tirar metade dessa receita, né? Depois eu mostro para vocês a proporção, mas não tire 100%. Ou se você quiser substituir pelo xilitol, né, para quem tem outro tipo de restrição, pode também. Daí você pega essa quantidade e troca 100% pelo xilitol, né, que é aquele adoçante.
os ovos. Aqui os ovos são inteiros, então eu não vou bater clara em neve até eu trouxe o liquidificador, porque essa receita eu vou começar no liquidificador. Então os ovos são inteiros. Aqui no café eu só uso ovo orgânico. E cada ovo, na verdade, tem uma medida diferente. Então os ovos aqui são médios, em torno de 52 gramas cada um. Mas isso também, eu vou passar a medida e lá, né, depois eu mostro para vocês como vocês fazem para pegar a medida exata. Mas os ovos aqui são inteiros, então as gemas e as claras. Aqui eu tenho óleo, então é o óleo aqui normal. Para quem quiser substituir também pelo óleo de coco, dá para substituir. Eu prefiro usar o óleo normal mesmo, né, também que dá essa umidade para o bolo. Independente, o óleo de coco tem, eu falo assim, que você tem que aquecer ele no micro para servir, porque ele fica mais durinho. Então você aquece ele, daí ele dá uma amolecidinha assim, ele fica mais fofinho. E o óleo não, o óleo vai estar sempre no mesmo estado, independente se ele está hoje, né, hoje está um dia frio, então ele vai estar líquido aqui, líquido dentro do forno, em qualquer lugar. Então, né, por isso que eu prefiro usar o óleo, mas se você quiser substituir, dá para substituir. Aqui eu tenho a castanha do Pará. Eu sempre compro ela grande, né? Ela tá inteira. Então eu passo no processador. Deixa eu mostrar aqui para vocês também. Ó, eu gosto, mas sempre muito cuidado. Eu passo no processador, mas não para ficar farinha. Então ela tem uns pedacinhos, ó, para ficar crocante na massa, para dar um gostinho. Então eu posso quebrar ela, né? Às vezes com um martelinho mesmo, aquele martelinho de carne que a gente fala, põe num saquinho, né, e martela ele ali. Pode pôr no liquidificador também, dá uma triturada, ou no processador também dá certo. Mas eu gosto de deixar ela em pedacinho assim, ó, não como farinha, então sempre em pedacinho. Aqui a canela, eu gosto de usar a canela, acho que combina com bolo de banana, bolo de maçã, canela. Mas quem não quiser usar também tá tranquilo. Eu trouxe o fermento royal aqui, não é para fazer propaganda, é só para mostrar mesmo, que muita gente não sabe, mas dá para usar a tampinha como medida. Então, normalmente eu peso, mas a mesma medida que eu peso aqui é a medida da tampinha. Então, daqui a pouco a gente vai medir, aqui dá uma colherinha de cafezinho, então dá a mesma medida para o bolo. Aqui a minha forma já está untada, eu vou começar a fazer. Então, primeiro, gente, aqui no liquidificador eu vou colocar os ovos, o meu óleo e as bananas. Então, vou fazer essa misturinha aqui. Então, vou colocar tudo junto no liquidificador. Os ovos, o meu óleo e as bananas. Então, eu sempre procuro a banana um pouco mais madura, que eu acho que ela fica um pouco mais doce, né? Então, você tira um pouco do açúcar ali e coloca a banana. Então aqui eu só dou uma leve picada só para o nosso liquidificador não sofrer muito. Mas é isso. Então, se você quiser substituir por maçã, é a mesma coisa. Você vai colocar a maçã aqui em pedacinho. Você pode deixar também, se você gostar, você pode deixar uns pedacinhos também de maçã, de banana. Eu prefiro bater ela toda, porque eu acho que o bolo dura mais assim. Então, a banana em pedaço, ela tem uma validade um pouco menor. Então, aqui eu piquei a banana. E vou colocar minha canela já para misturar aqui. Então, vou colocar minha canela. E agora eu vou bater essa mistura. Então, vou colocar aqui, vou encaixar bem e vou bater. Então, vai fazer um pouquinho de barulho, mas é rapidinho. Isso, já tá a nossa mistura aqui. Então, agora eu tenho aqui a minha aveia e o meu açúcar mascavo. Eu vou misturar os dois. Ó. Então, aqui a mistura eu vou fazer na mão mesmo.
Então, gente, aqui a castanha, eu gosto de misturar um pouquinho aqui dentro da massa e depois salpicar um pouquinho dessa castanha em cima do bolo. Então, aqui é no olho mesmo, se você gostar, né, quer colocar tudo na massa, você pode colocar. Então, eu misturo um pouco aqui, daí o restante eu vou salpicar em cima. Então, misturo ela aqui. Eu já fiz algumas vezes com um pedacinho de damasco também. Eu gosto, mas às vezes tem alguns clientes, né, como a gente vende o bolo, não gostam. Então, eu prefiro fazer sem, acho que a castanha agrada mais. Deixa eu tirar meu liquidificador daqui. Ó, daí já tem a nossa misturinha aqui no liquidificador. Então, eu vou misturar aqui na minha aveia e no meu açúcar mascavo. Então, agora é só misturar mesmo com a mão, na mão mesmo. É uma receita bem fácil de fazer, bem tranquila, né, para quem tem algum tipo de restrição, quer, né, não usar o leite, então é bem tranquilo de fazer. Ó. E não se preocupem, depois eu passo a receita para vocês bem certinho da quantidade dos ingredientes. Aqui realmente só para vocês, né, prestarem atenção como se faz o bolo. Tem mais um pouquinho aqui, ó, da mistura. Então aqui a nossa massinha já tá pronta. Ó, vou mostrar para vocês o ponto. Aqui, ó. Então ela fica assim. Então por isso que eu falo para vocês, se vocês não tiverem em casa ou vocês só encontrarem a aveia grossa, passe no processador para ela ficar um pouco mais fina, porque na hora de você cortar esse bolo ele vai se desmontar, porque ela não consegue, né, ficar bem densa. Então se você encontrar só aveia grossa, você passa no liquidificador, passa numa peneira para ela ficar um pouco mais fina. Então aqui o nosso fermento, o fermentinho royal, quis trazer para mostrar, porque eu sei que, né, muita gente sabe, outras pessoas não sabem. Então a gente mede aqui, ó, na tampinha mesmo. Ó, daí fica a tampinha bem cheinha, só colocar. E o fermento sempre por último, gente, o bolo sempre... aqui eu só vou realmente misturar esse fermento, eu não vou ficar batendo ele, porque senão ele perde, né, a função dele, que é crescer esse bolo, deixar fofinho também. Então, aqui eu só vou, né, misturar o nosso fermento e ele já começa a reagir. Isso. Aqui, ó. Então, eu peguei minha forma. Depois eu mostro a medida para vocês, eu não tenho certeza da medida dessa forma. Então, eu vou colocar aqui, depois eu meço ela para mostrar para vocês. Ela já tá untada. Sempre é uma dica que eu dou, né, porque eu já ouvi histórias, né, de pessoas assim que têm restrição à lactose, a glúten também. E, né, um episódio que aconteceu de uma cliente que me contou sobre um bolo de aniversário que ela comprou uma massa de pão de ló numa panificadora, e a filha dela tem restrição à lactose. E o pão de ló, né, como muita gente sabe, não vai leite, não vai manteiga. E eles não entendiam. Toda vez que eles compravam o pão de ló para fazer o bolo de aniversário dela, ela tinha problema, né? Porque ela tinha tem essa intolerância à lactose. E toda vez que ela comprava o pão de ló, ela tinha problema. Então, e ela ia toda vez nessa panificadora e perguntava: gente, mas vocês usam alguma coisa? Porque, né, ela sempre tem problema e, né, eu sei que o pão de ló não vai nada disso. Enfim. Passou lá 2, 3 vezes de comprar esse pão de ló para fazer né, fazer a receita em casa, cobrir o bolo. Uma vez eles descobriram que a lactose estava quando eles untavam a forma. Então, eles untavam a forma com a manteiga e polvilhavam trigo. Então, por isso que ela tinha problema, né, com a lactose, por causa da manteiga. Então, sempre presta muita atenção. Né? Às vezes não adianta eu fazer um bolo aqui sem o leite, mas se você colocar manteiga aqui, usar farinha de trigo, então realmente não vai adiantar de nada. Então sempre presta muita atenção. Dá para usar o óleo,
Aqui eu uso desmoldante, porque eu compro em grande quantidade, mas use o óleo, né? Ou, no outro caso, dá para usar o fubá mesmo, dá para usar até a aveia, também dá certo, né? Ela vai tirar esse bolo, vai desenformar certinho. Mas sempre tomar cuidado, porque às vezes é uma coisa que a gente não pensa na hora, né? E pode causar algum problema para quem for vender o bolo, realmente para quem for fazer em casa. Então sempre presta atenção nessa dica. Então aqui meu forno já está pré-aquecido, gente. Então à tarde esse bolo vai estar na nossa vitrine. Eu vou colocar aqui, ó, a massa. E é um bolo bem cheiroso por causa da canela. Como eu falei, não é obrigatório usar canela, só se você gostar mesmo, senão dá para tirar. Então, eu já coloquei minha castanha dentro da massa. E eu vou colocar o restante que sobrou aqui em cima, para ficar o crocantinho. Pode ser nozes, pode ser damasco, para quem gosta de uva passa também, né? Você pode, esse ingrediente a mais, assim, você pode substituir por qualquer um. Só presta atenção mesmo realmente na fruta que você for usar. Uma fruta muito líquida não vai dar certo. Então a maçã, a banana, que são um pouco mais densas, vai dar certinho. Então eu vou polvilhar aqui a minha castanha. E sempre avise o cliente, né? Se caso vocês forem vender, enfim. Ó, gente, vai castanha, porque tem pessoas que têm, né, essa alergia a oleaginosas, então sempre falar. Deixa eu só limpar minha mão. Então aqui o nosso bolo de banana com castanha tá pronto. Eu vou colocar para assar. Forno já tá pré-aquecido. Eu acho importante sempre pré-aquecer o forno, porque agiliza o processo. Então esse bolo entra já crescendo, né? Não tem que aguardar ali 15, 20 minutos. Igual o meu forno é um forno um pouco maior, então ele demora mais tempo para ele pré-aquecer. Então eu sempre coloco ali 15 minutinhos antes ali o forno, e daí eu já coloco esse bolo e já começa a crescer, já desenvolver. Ah, Isa, mas eu esqueci de ligar o meu forno. Não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito, só que você vai demorar um pouquinho mais para esse bolo, né, crescer. Então, em vez de você deixar ali 45 minutos, você vai deixar 1 hora até pré-aquecer o forno. Mas isso você vai vendo. Então, meu forno ali vai tá em 170 graus. Então, em torno de 40 minutos, mais ou menos, dependendo do forno, mas o meu forno é isso que eu né, já sei trabalhar com ele, então é mais ou menos isso. E tá pronto, né? Deixo ele descansar ali, né? Esfriar, depois eu sirvo, porque senão, igual, como eu falei, mesmo você fazendo esse processo de passar no processador a aveia ela desmonta um pouquinho mais, então ela não tem, né, como o trigo, essa densidade de ficar firminho o bolo. Então sempre espere esfriar para poder servir. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A receita vai estar em PDF, vai estar no nosso canal do Telegram. No canal do Telegram, Bolos Divinos. Mas isso eu falo para vocês daqui a pouquinho, eu mostro lá nos stories onde que tá, como que é bem certinho. E à tarde o bolo vai estar na nossa vitrine para quem quiser experimentar. Até mais!